Shalom, bom dia para todos. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está em 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas 20, do capítulo 1 ao 30. Para a gente entender, 2 Crônicas 20 vai falar sobre Josafá, o rei Josafá, filho de Asa. Josafá, o nome dele significa Deus é juiz, né? Ou meu Deus é juiz meu. Quando a gente começa a ler o primeiro versículo, diz assim, ó: depois disso, os moabitas e os amonitas, com algum dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Depois disso, então, para nós entender depois disso o quê? Nós precisamos voltar um pouquinho, para nós poder entender o que aconteceu. No capítulo 18 anterior, vai falar que Josafá ele tinha grande riqueza, ele tinha muito ouro, muita prata, e ele vai e se aliou com Acabe, o rei de Israel, por laço de casamento. Essa decisão que Josafá tomou, ela não foi uma decisão favorável, porque a gente vai ver o quê? Que Acabe não tinha os princípios do Senhor, né? Ele não seguia o Senhor, mas Josafá seguia. Então, no capítulo 18, Josafá Acabe faz um banquete para ele, né? Eles se deram em laços de casamento por quê? E casou Jeorão, o filho dele, com Atalia, filho de Acabe de Jezabel. Esse laço de casamento, ele não foi um laço assim aprovado pelo Senhor, porque não era para ele ter esse tipo de amizade com Acabe, né? Não era para eles não deveriam ter nada em comum. Mas houve esse laço de casamento entre esses reinos. Flávio Joséfo vai dizer que muito provavelmente era por causa de poder e de limites de terra. Digamos que cada um estava cuidando, né, das suas terras, e eles fizeram essa união desse laço de casamento entre o Jeorão e a Atalia para continuar nessa amizade. Mas a gente vê, se voltar mais um pouquinho ainda no capítulo 17, que o Josafá, ele fortaleceu, né, ele tinha se fortalecido antes contra Israel, tinha fortalecido Judá, fortalecido Jerusalém. Então a atitude que ele toma de ter essa amizade, de fazer esse laço de amizade com Acabe não foi favorável. No capítulo 17 também parece contraditório, porque vai falar da espiritualidade dele. Vai falar que ele era um homem temente a Deus, que era um homem que o Senhor andava com ele, que ele tinha destruído os postes sagrados, os altares idólatras, mas ele tomou essa decisão que não foi favorável. E nós vemos, depois desse episódio aqui, que quando o Acabe ele serve um banquete para Josafá, ele diz assim: eu vou à guerra. Ele diz: eu vou à guerra contra Ramote Gileade. O capítulo que ele insistiu com Josafá depois do banquete que ele fez e diz assim: eu vou à guerra, tu vai comigo? Então a gente vê que a visita de Josafá levou ele a tomar outra decisão que não era coerente, que é ir à guerra contra Ramote Gileade. E Acabe, ele convida, né, pergunta para o rei de Judá, que é Josafá, se ele vai lutar com ele. E Josafá diz que sim. E Josafá, sendo sábio, apesar da atitude que ele tomou, ele diz assim: peço que busque primeiro o conselho do Senhor. Aí o rei de Israel, que é o Acabe, ele vai e chama 400 profetas para profetizar. E todos aqueles profetas, eles profetizam de forma favorável, que ele vai em frente a Ramote Gileade, que ele vá porque o reino vai ser ganho. E Josafá, eu acredito assim, lendo e interpretando, que ele, por ser um homem de Deus, ele percebeu que tinham 400 homens a favor de Acabe, mas ele não tinha no coração a certeza. Ele vai dizer assim: não tem nenhum profeta do Senhor, nenhum outro profeta? E o Acabe diz: tem um outro profeta do Senhor, mas ele só profetiza coisa mal para mim. Eu não gosto dele, eu odeio ele só profetiza coisa que não é boa para mim, mas manda chamar ele. Aí vai o mensageiro e vai buscar Micaías, né? Eu gosto muito de Micaías, porque ele é muito irônico, ele toma até um tapa na cara, né, por estar sendo irônico. Aí ele vai e o mensageiro dá um cutucão nele e diz assim: ó, tá todo mundo falando favorável, não vai fazer o contrário. E Micaías diz: não, eu vou falar o que Deus mandar eu falar. E eu gosto muito da ação de Micaías aqui. E Micaías vai e profetiza a morte, que Acabe não deve ir, né? Daí tem aquele episódio que ele toma o tapa, né, porque ele é irônico, mas eu não quero me deter em Micaías. Mas sim no fato que você precisa lembrar de que Micaías avisa que é para Acabe não ir, né? E Acabe,
mesmo assim vai para a guerra junto com Josafá. Josafá também vai para a guerra. E a gente vê, eu gosto muito dessa parte, o capítulo 18, o versículo 29, diz assim: e o rei de Israel disse a Josafá, quer dizer o quê? Acabe disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa tuas vestes reais. Então, Acabe sabia, né? Acabe tinha conhecimento que Micaías tinha dito para ele que não era para ele ir, que não era favorável a ele ir, que ele ia morrer. Mas ele foi disfarçado, ele não foi mostrando que ele era o rei, ele foi disfarçado. Mas mesmo assim, a palavra de Deus, ela nunca falha. Por quê? Porque chega no momento da guerra que um flecheiro de muitos que tinha lá do exército, joga a flecha e atinge entre a armadura dele e ele fica ferido, né? Fica sangrando, mas até o pôr do sol ele resiste e daí no pôr do sol a Bíblia vai nos contar que ele morreu. Quando chegou o pôr do sol ele não resistiu, estava no seu carro e morreu. E assim se deu a profecia de Micaías, que ele estava certo, né? Deus tinha profetizado que não era favorável que ele fosse, que ele ia morrer. Aí nós chegamos num ponto bem crucial para entender lá Crônicas 20 que eu quero pregar. No 19, quando Josafá ele volta para Judá, para o palácio dele, Jeú, que é um vidente, diz para ele assim, ó, no capítulo 19, no versículo 2: devia ajudar os ímpios? Será que você devia amar aqueles que odeiam o Senhor? Com certeza essa pergunta foi retórica, porque Josafá já sabia a resposta. Josafá era rei, era bom rei, era temente a Deus e sabia que ele não podia ter tido aquela amizade, né? Foi um erro, mas a gente vê a orientação do Senhor por meio de Jeú, porque Jeú vai e diz, né? Será que você devia ajudar os ímpios, né? Aqueles que odeiam o nosso Senhor? E daí Josafá toma uma atitude, ele começa a visitar todos os arredores do território dele e começa a levantar os juízes. E daí ele orienta muito bem os juízes, que ele diz assim, ó: vocês façam tudo quanto o Senhor quer, vocês não pequem contra o Senhor, vocês estejam de diligência de fazer certo, ajam corretamente. E ele vai levantando esses juízes para as causas civis, para as causas de relacionamento, ele vai levantando esses juízes para serem líder das tribos, né? Aí entra o ponto crucial. A gente vê que no momento que Jeú avisou ele, Jeú também diz para ele assim, ó: por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Então Josafá foi avisado. Josafá não deveria ter tido essa amizade, né, com Acabe, nem ter ido à guerra, né? Dá a entender que não é da vontade do Senhor isso. E ele é avisado sobre a ira do Senhor. E ele faz essas nomeação dos juízes, ele coloca esses homens para cuidar da terra e volta para o palácio. Quando volta para o palácio é onde eu quero entrar com vocês, ó. Depois disso, depois de quê? Depois do banquete, do convite para a guerra, depois de ter ido para a guerra, depois do Acabe ter morrido e ele ter voltado e ter ouvido de Jeú, que ele não tem que ajudar os ímpios, né? Que não é sadio que ele ajudasse os ímpios. E em forma de pergunta, né, Jeú diz para ele: por que nós devemos ajudar aqueles que odeiam o nosso Senhor? Aí ele faz toda essa ação de arrumar esses juízes, de que eles sejam corajosos e não pequem contra o Senhor. E ele recebe essa notícia, ó. No 22 ele diz: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar. Esse exército era os moabitas, os amonitas e os meunitas. O que acontece aqui quando ele recebe esse recado? A consequência da ira do Senhor, ela chega. A gente vê que Deus falou através de Jeú que ele está virado, né? E acontece isso, que o exército agora vem vindo contra Josafá, porque Acabe já é morto, mas Josafá é vivo e Josafá, né? E eu fiquei pensando assim, mesmo com a ação de Josafá não ter sido boa, dessa amizade favorável, desse laço de casamento, quais foram as atitudes que Josafá tomou nesse capítulo, perante o exército, quando ele chegou? Porque é muito curioso a vida de Josafá. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que fazia o bem. No final do capítulo vai dizer que ele foi aprovado pelo Senhor, umas coisinhas, mas ele foi aprovado pelo Senhor. E eu fiquei pensando, quais as atitudes que Josafá tomou perante o exército? E a primeira atitude que a gente vê é no versículo 3, porque diz assim, ó: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Então, o que a gente pode trazer para a nossa vida? Em momentos em que um exército se levantar, provavelmente não vai ser um exército grande, mas a gente vai ver o quê? Um pensamento ruim, uma emoção contrária, um problema, pode ser uma tentação.
A primeira atitude que a gente tem que tomar é o quê? Consultar o Senhor. Porque Josafá fez isso, ele estava alarmado. Ali não diz alarmado de desespero, de não saber o que fazer. Ali, Flávio Joséfo vai dizer que é alarmado de saber que a ira do Senhor estava se manifestando, porque o povo vinha contra ele. Não era para ele ter entrado nessa guerra com Acabe. Então, ele decidiu consultar o Senhor. E a gente precisa, hoje nos nossos dias, quando um exército se levantar contra nós, um problema, um pensamento, uma emoção, uma má notícia, a gente precisa consultar o Senhor, buscar o Senhor para saber o que Ele quer para nós. O outro ponto que eu percebi dessa primeira atitude de Josafá está no versículo 12, que ele diz assim, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem contra nós para nos atacar. Não sabemos o que fazer, os nossos olhos se voltam para ti. O que a gente percebe quando ele consulta o Senhor? Que ele reconhece a dependência que ele tem em Deus, porque ele diz, nós não sabemos o que fazer. Nossos olhos estão voltados para ti, porque eu não sei qual atitude eu tomar. E aí ele reconhece que o Senhor é Deus e nós precisamos dessa dependência em Deus. Nós precisamos consultar o Senhor e reconhecer que nós dependemos dele, porque se você aceitou Jesus Cristo como Salvador, então o governo da sua vida é ele. Você já não se governa mais, você consulta o Senhor para saber qual é a vontade do Senhor. O segundo ponto que me chamou a atenção é depois do versículo 3, que diz assim, continuando, né? E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu, pois, o povo vindo de todas as cidades para buscar a ajuda do Senhor. Então ele consultou o Senhor e ele consagrar a Deus fazendo um jejum. Ele tomou uma ação de consultar a Deus, reconhecendo quem era o Senhor, e ele se consagrou a Deus, e não só ele chamou todo o povo e disse, vamos nos consagrar a Deus. Por quê? Porque tem um exército vindo. O mensageiro chegou e disse, eles estão no vale, eles estão aqui, em Hazazon Tamar, eles estão aqui do outro lado do Mar Morto e eles vão atravessar. Então ele decide consultar o Senhor, reconhece a dependência que tem em Deus, né, e chama o povo para jejuar. A segunda atitude que eu anotei aqui de Josafá é no capítulo 6 ao 12, que ele ora ao Senhor. E não é uma oração simples do tipo, nos livre disso, precisamos só da tua ajuda, não. É uma oração sincera e é uma oração detalhada, porque ele lembra o Senhor desde lá do Egito. Ele lembra o Senhor desde dos povos que estavam lá, que eram esses povos. Ele diz assim, Senhor, lembra que nós não podemos destruir eles, porque não era da tua vontade, nós desviamos dele. Ele lembra o Senhor, diz, essa terra que o Senhor nos deu, foi a terra que o Senhor deu para o seu amigo Abraão. Entendeu? Ele lembra o Senhor, não é peste, não é fome, nem espada, o Senhor disse que essa terra era nossa. Então ele lembra ao Senhor, ele ora ao Senhor. O segundo ponto que eu anotei aqui é que, além dele orar ao Senhor, ele exaltou o Senhor, ele exaltou a soberania de Deus, porque ele diz assim, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não é tu o Deus que estás no céu? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, a força e o poder estão sobre ti. Então ele está dizendo aqui, sobre a soberania de Deus, porque ninguém pode se opor-se a ti. Toda a força e poder estão nas tuas mãos. Ele está lembrando o Senhor, ele está exaltando o Senhor e glorificando a sabedoria de Deus. Esse é o segundo atitude que eu vejo que ele tomou quando ele está orando. E a outra atitude dentro da oração dele foi que ele clamou por ajuda. A gente vai ver mais pra frente que ele se prostra no chão e ele ora e ele clama por ajuda, porque ele diz assim, no versículo 11, vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da nossa terra, a terra que o Senhor nos deu por herança. Aí ele diz, nosso Deus, não irá tu julgá-los, pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem contra nós. E ele diz, não sabemos o que fazer, os nossos olhos se voltam para ti. Nós vemos o que ele está clamando por ajuda. E todos os homens de Judá estão ali, as mulheres, as crianças, está todo mundo ali junto. E nesse momento a gente vê como o Senhor ele é bom, como o Senhor ele é majestoso. Por quê? Porque nesse momento o Espírito de Deus vem sobre Jaziel. O Jaziel, ele é descendente de Asaf, vai falar aqui, mas eu não quero me deter nele. Mas o Espírito do Senhor vem sobre Jaziel e Jaziel profetiza. Ele diz assim, não se apavorem, não tenham medo, não se desanimem, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. No final do versículo 15, 2 Crônicas 20, versículo 15, ele diz, pois a batalha não é de vocês,
mas é de Deus. Aí ele diz, vocês não precisarão lutar. Vocês só precisam tomar as suas posições e permanecerem firmes e verão o livramento que o Senhor dará para vocês. Então a gente vê o quê? Que o clamor, a atitude que Josafá tomou de consultar o Senhor, de orar ao Senhor e clamar por ajuda, ela teve uma resposta. Por quê? Porque Jaziel recebeu o Espírito do Senhor e profetizou aquilo. A luta não é de vocês, essa luta é minha. Mas vocês fiquem firmes, vocês vão e tomem suas posições, mas vocês vão ver o livramento que eu vou dar para o Senhor. Então nessa hora, ele tem a resposta da oração dele, porque ele vê o quê? Que Josafá, ele consultou o Senhor, né? E Josafá teve a resposta dele aqui. A terceira atitude que eu percebi de Josafá foi que ele foi muito confiante para a batalha, na guerra. Quando chega, depois que Jaziel ele profetiza, a gente vê que Josafá ele chama, né, o exército de madrugada e diz assim: vocês fiquem firmes, nós vamos lá para lutar, nós vamos ter um livramento, porque o Senhor disse que nós vamos ter um livramento. Então a gente vê que ele está confiante no Senhor quando ele vai para a batalha. E eu fiquei pensando nisso, quantas vezes a gente vai para uma batalha, para uma luta espiritual, para uma oração, e a gente não vai confiando que a gente vai vencer. Muitas vezes a gente é falho nisso, mas a gente precisa lutar as batalhas sabendo que batalha de exército grande, porque maior é o nosso Senhor. E eu fiquei pensando nisso. Josafá ele foi confiante para a batalha. E sabe por que ele foi confiante? Porque olha, no versículo 20 ele diz: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, porque Jaziel tinha falado, Jeú tinha falado. Então, nós precisamos ter fé nos profetas do Senhor hoje. Nós precisamos confiar que há homens de Deus que falam conosco, né? Nós precisamos ser firmes na palavra de Deus. E ele diz assim, ó, e nós teremos a vitória. E hoje teremos a vitória. Por quê? Porque nós precisamos ser confiantes no Senhor, nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos consultar o Senhor. Essas são as atitudes que Josafá tomou, que mostrou. Essas atitudes, como eu falei, garantiram a vitória de Josafá. Outra parte que mostra muito como Josafá foi confiante no Senhor é aqui no final do versículo 21, que diz assim, ó: depois de falar ao povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Se você se prepara para uma guerra, eu vejo muito guerra. Normalmente os que vão na frente são os mais fortes e os mais preparados e mais armados. É eles que vão na frente, porque eles são o primeiro ataque, né? Você prepara os mais fortes na frente, porque eles são o primeiro ataque, aqueles que vão derrubar. Mas não, olha o que Josafá vai fazer. Josafá coloca na frente homens para cantarem ao Senhor, para louvarem, porque ele já sabia da vitória, ele estava confiante no Senhor. Então, a estratégia de guerra mais comum é o quê? Você botar os caras mais fortes na frente, porque eles vão ser a base da guerra, né? Eles que vão dar a maior força para destruir o inimigo. Mas não, ele bota os homens para cantar lá, para louvar o Senhor na frente, né? Porque ele já sabia da vitória, ele estava confiante no Senhor. Por isso que esses homens foram à frente cantando, ó: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Vocês imaginam, o exército dos Moabitas, dos Amonitas e dos Meunitas tá ali no vale. Flávio Joséfo vai explicar assim: é um vale, é uma planície, eles estão todos ali, é uma multidão e tem uma colina, uma subida, onde está Judá. Eles estão vindo, eles não enxergam o exército, mas eles estão vindo adorando, eles estão vindo cantando e louvando o Senhor. Os homens de guerra, os inimigos dele, estão ouvindo o clamor, estão ouvindo o louvor, estão ouvindo que eles estão adorando o Senhor. E isso, eu achei isso grandioso, porque quantos dias de batalha que a gente tem, que se a gente louva e agradece ao Senhor, a gente passa muito bem aquele dia. Porque tem dia que é mal na vida da gente, mas se a gente louvar e engrandecer o Senhor, os nossos inimigos se tornam bem menor, né? E nesse momento que eles estão louvando e cantando ao Senhor, a palavra de Deus diz assim, ó: começaram a cantar e entoar louvores, e o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe, dos montes. O que acontece aqui? Eles estão vindo louvando, estão vindo entoando louvor a Deus, e o exército, Deus prepara uma emboscada. Os Moabitas e os Amonitas, eles começam a lutar contra os Meunitas, e eles destroem
E depois eles começam a se destruir entre eles começam a lutar entre eles. E eles estão louvando, estão engrandecendo o Senhor. Quando eles sobem da colina para a cidade de frente com o exército, está todo mundo morto. Só tem cadáver, porque o Senhor pôs uma emboscada no inimigo. Eles se destruíram entre eles mesmos. E olha como o Senhor faz, porque a Jaziel já tinha dito. Ele falou, né? A batalha não é de vocês, mas é minha, é de Deus. E a gente vê a vitória. A gente vê a vitória porque eles não precisaram lutar. Eles se destruíram uns aos outros. E para concluir, eu gostaria de ler o versículo 27, que diz assim, ó: pois o Senhor os encheu de alegria, dando-lhes vitória sobre os inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. A gente pode ver a vitória de Josafá, a atitude que Josafá tomou de consultar o Senhor, de engrandecer o nome dele, de jejuar, de orar, chamar o povo para orar. Por quê? Porque Josafá era um homem temente a Deus, né? E no final vai dizer o quê? Que Josafá fez o que o Senhor aprovava. Esse rei foi um rei aprovado pelo Senhor. Apesar dele ter tido uma ação antes, ele consultou o Senhor e ele buscou o Senhor, ele teve vitória sobre o exército, né? Porque eles ficaram 3 dias juntando os despojos, porque era um povo rico também. E depois de 3 dias eles não conseguiram juntar tudo, de tanta coisa que eram os despojos de guerra. Aí eles foram e no 4º dia glorificaram o nome de Deus. E o que nós podemos aprender sobre isso? Que a decisão ela tem que ser tomada certa. Mas se acontecer de eu tomar uma decisão precipitada, uma decisão que não é favorável, ainda assim eu posso correr para os braços do Senhor. Porque nós precisamos, Senhor, nós precisamos recorrer a Deus para ter uma atitude correta. A atitude de Josafá deu vitória para ele, a atitude do povo se consagrar deu vitória para eles. Eles não levantaram uma espada, eles levantaram as liras e as harpas para louvar o Senhor por meio da vitória. Então que a gente possa, né, por meio de oração, de buscar o Senhor e reconhecer que nós precisamos dele, porque assim como Deus fez com Josafá, destruiu aquele exército, ele vai destruir os nossos exércitos, os nossos inimigos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas tentações. Ele vai destruir isso e assim nós vamos vencer igual Josafá. E é isso que eu queria deixar para vocês, que vocês não se esqueçam de Josafá no dia mau, porque as atitudes de Josafá mudaram aquela história, mudaram, tá na Bíblia para contar para nós a atitude correta que ele tomou. E a atitude de Josafá garantiu vitória, e a nossa atitude perante o Senhor correta vai garantir vitória na nossa vida também. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada.